Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Olá, vocês que nos assistem aí do YouTube. Todos são muito bem-vindos, suas famílias sejam muito abençoadas. Hoje eu estou aqui com a Crica. Oi! Hoje a Crica vai me ajudar a contar a história neste Oração e Ação Kids. Isso, Oração e Ação Kids. A Crica vai poder me ajudar. Nós hoje vamos contar, Crica, algumas histórias verdadeiras que aconteceram conosco. Comigo! Histórias que aconteceram comigo e com você também. Xiii. Mas nós vamos contar. São histórias bem legais, tá? Então tá. Muito bem. Lembrando que nós estaremos orando pelos aniversariantes deste período, que é a a Heloísa, a Zilda, a Alzira é o Leonardo e também a Patrícia, também está fazendo aniversário nesse tempo. Mas tem alguns casais também, o Marcos e a Isabel, e tem também Alexandre e Vivian e a Nina e o Jorge. Por essa época aí, eles fizeram aniversário. E quem está doente? Quem está doente? Nós estamos orando também por quem está doente. Nós estamos orando pelo Jorge ali, ó. O Jorge Lima. E nós vamos estar orando também pelo Dejair. O Dejair é genro da Denise. Ele não está com a saúde boa. Nós vamos orar pela saúde do Dejair, tá? Casado com a Juliana. Eu vou orar por ele. Você pode orar por ele. Nós vamos orar também pela Rejane, pela Marilac, pela Rosa também e pelo pastor Ismael, lá da igreja de Queimados. Mas nós vamos orar também por aquele motivo que nós sempre oramos. Você lembra qual é? O Brasil. Nós vamos orar pelo nosso país, pelos líderes do nosso país, pelos profissionais de saúde do nosso país, não é? Nós precisamos estar sempre orando. A Bíblia nos ensina a orar pelos líderes do nosso país. Você sabe quais são as obras sociais que a nossa igreja faz? Eu sei. O que a nossa igreja faz? Cesta básica. Cesta básica para as famílias que estão passando necessidade. Leite para os idosos. Nós distribuímos leite e doações lá para aquela Chácara dos Profetas. A Chácara dos Profetas, que é uma instituição que cuida de homens que estão lutando para deixar a dependência química. E se você quiser ajudar em qualquer destas iniciativas, nós temos aí os nossos dados bancários postos aí no vídeo. Cadê? Tá lá no vídeo, olha lá. Né? Nós vamos orar por tudo isso. Agora, tem um anúncio delicioso para fazer. Brigadeiro? Que brigadeiro? Nada, não estou vendendo brigadeiro. Você disse que era delicioso. Não, mas não é isso não. Sabe o que é? No dia 23 de outubro, sábado, daqui, sem ser esse próximo sábado, o outro, nós vamos ter uma caminhada de oração aqui da Igreja Batista da Freguesia, e se você quiser vir também, está convidadíssimo. Nós vamos sair, toda a Igreja Batista da Freguesia, hein? Estamos convidando, hein? Todo mundo. Nós vamos sair às 8 horas da rua Chapeau-Prévôt, esquina com a Praia da Freguesia. Na praia? É, na praia. E nós vamos caminhar em direção ao Bananal, depois vamos caminhar em direção à igreja. E nós vamos fazer uma caminhada de oração. Por cada rua que a gente passar, vai ter um momento em que nós vamos parar e orar por todos os moradores daquela rua. Que lindo! Vai ser muito legal. E depois, no domingo 24, que é o domingo seguinte, às 10h30 da manhã, no templo da Igreja Batista da Freguesia, na rua Magno Martins, 165, às 10h30 da manhã, nós vamos ter um culto de gratidão.
agradecendo a Deus por todo o bem que Ele nos tem feito, pela reforma que fizemos do nosso templo. Ele está tão bonito. Tá lindo. Tá lindo, né? Então nós vamos ter o culto de ação de graças e depois, queridos, nós vamos tirar uma fotografia com todo mundo na frente do templo. Você não pode perder. Você tem que ir bem bonito, uma roupa bem bonita. Todos nós vamos estar lá no domingo às 10h30 da manhã para o culto de ação de graças e também para a foto oficial em frente ao templo reformado. Nós vamos estar de máscara, uso de álcool, só no momento da fotografia que nós vamos nos aproximar, mas vamos manter o afastamento social, tudo com o máximo cuidado, ok? Combinado? Combinado. Então tá, nós vamos estar lá. Nós vamos agora orar. Por quê? Porque quando a gente vai falar da palavra de Deus, falar das coisas de Deus, nós vamos pedir a Deus que nos inspire, que nos unja para falar de acordo com a vontade dele. Tudo bem, vamos fechar os olhinhos, todos nós, os dois olhos. Não, os dois. Sim, agora tá bom. Nós vamos orar e agradecer e pedir a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Abençoa as programações da caminhada de oração no sábado 23 e do culto de ação de graças com fotografia no domingo 24 de outubro às 10h30. Abençoa, Pai, eu te peço. E eu quero suplicar que o Senhor nos unja com teu Espírito Santo para essas histórias que nós vamos contar agora serem de acordo com a tua vontade. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, pode abrir os olhos então. Vamos lá. Vamos contar algumas histórias e vocês vão ver que nessas histórias a Crica também participou de todas elas. Vamos lá. Quando eu tinha 23 anos... E o quê? Faz tanto tempo. Faz muito tempo mesmo. Isso foi em 1978. Século passado. Século passado, é verdade. 1978, eu tinha 23 anos. E o meu grupo de amigos, nós pertencíamos a uma outra igreja, a Igreja Batista do Tauá. Nós fomos fazer uma grande viagem missionária pelo Brasil. Que legal! Que legal, né? Uma grande viagem missionária pelo Brasil. Então, nós éramos bem jovens, adolescentes, tínhamos um líder muito assim, ousado, era um líder, ele se chamava Otávio Cabral. E então, naquele dia que nós íamos sair para fazer essa grande viagem missionária pelo Brasil, nós fomos em 2 Kombis, eram 16 adolescentes e jovens, e nós íamos aí passar pelo Brasil, viagens muito longas, durando muito tempo. Meu pai, eu já contei isso para alguns de vocês, meu pai, sabe, Crica, ele veio correndo e me entregou na hora de sair uma caixinha de madeira. E o que tinha dentro? Você sabe o que tinha dentro daquela caixa de madeira que meu pai me deu na hora de sair para a viagem missionária? Não. Dentro daquela caixinha de madeira, quando eu abri, estava você. Era você. O meu pai tinha construído você, fez você toda de madeirinha, esculpida. Ele construiu você, o meu pai. Todo mundo conhecia o meu pai como Professor Belan. Professor Belan. Meu pai me deu você de presente e disse assim: meu filho, nessa viagem você vai se tornar um ventríloco. Como é que é? Um ventríloco. É um homem que fala com um boneco, uma boneca no colo e ajuda essa boneca a falar. Eu? Você. Então naquele dia, meu pai me deu de presente você, Crica. Que coisa! Que coisa, eu nasci! Você nasceu ali, nasceu. Muito bem, nós fomos para essa viagem missionária e a intenção dessa viagem era ir pelo Brasil falando do amor de Jesus,
falando para as pessoas que Jesus morreu na cruz por nós e que só Jesus é capaz de nos salvar, nos dar vida eterna com Deus e perdoar nossos pecados. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Que lindo, né? Lindo, é lindo. Muito bem, mas vou contar alguns episódios dessa viagem para vocês. Uma vez, quando nós estávamos lá no norte do Brasil, nós estávamos chegando numa cidade à noite, e porque nós tínhamos mandado cartas, naquele tempo não tinha internet, nós tínhamos mandado cartas para as igrejas no trajeto que nós íamos fazer, e mandamos carta avisando: olha, nós vamos chegar tal dia aí, podemos ir, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas, e as igrejas iam preparando o público e iam chamando pessoas para ouvir aquele grupo do Rio de Janeiro, né, que estava chegando ali. Era o grupo missionário. E aí aconteceu que nós estávamos chegando numa cidade depois de um dia inteiro de viagem, cansados, suados, e nós pensamos: nós não podemos chegar suado na igreja. Todo mundo fedendo, né? Não podíamos chegar todo mundo fedendo, né? Aí nós vimos, assim, já escurecendo, um rio muito bonito. E aí? Aí nós descemos do lado da ponte do rio, chegamos na beira do rio, já estava escuro já, e fomos tomar um banho para chegar limpinho na cidade. Que dom. Botaram desodorante? Nós botamos desodorante. Sabonete? Sabonete também, usamos sabonete. E aí tomamos banho naquele rio e tal. E aí? Quando nós chegamos na cidade, nós fomos para a igreja para cantar, para pregar o evangelho, para apresentar você, que eu já estava começando a fazer ventriloquia. Que interessante! E aí, quando nós chegamos lá, nós falamos: olha, nós tomamos banho naquele rio na entrada da cidade. Aí as pessoas ficaram assustadas. Por quê? Porque elas disseram: aquele rio é infestado de piranhas. Ih! Infestado de piranhas, aquele peixe que morde pra caramba. E aí? Não aconteceu nada com a gente, mas graças a Deus, Deus nos protegeu. E aí nós começamos a falar do amor de Jesus. E as pessoas começaram a ouvir tudo aquilo, ouvir aquelas histórias da Bíblia, e pessoas foram aceitando Jesus como Salvador durante a nossa viagem. Foi lindo, foi muito lindo. Nós fomos pela região amazônica. Do Rio Amazonas. Do Rio Amazonas, nós botamos as combis em cima de barcos grandes que iam pelo Rio Amazonas, e nós fomos falando do amor de Deus, pregando o evangelho. Nós fomos entrando pelas estradas. Havia muitas estradas que iam pelo meio da floresta. Tinha índio? Tinha índio. Tinha índio. Eu cheguei a fazer um trabalho com você, falando do amor de Deus junto com você, para os índios lá. Que coisa! Foi. Os índios estavam todos sentadinhos assim, e nós falando do amor de Jesus e você me ajudando. E sabe de uma coisa? O quê? Os índios estavam todos pelados. Ih! Todos pelados, eram índios, né? Índiozinhos, todo mundo pelado, mas não tinha problema, eles eram índios e aquilo era normal para eles. Mas um dia nós chegamos no lugar, e chegamos de noite, assim, na beira da rodovia transamazônica que entrava pelo Amazonas adentro, até hoje ela está lá. E aí aconteceu uma coisa: nós estávamos muito cansados, já não aguentávamos mais dirigir. Então aí nós paramos as combis, e aí botamos uma Kombi do lado da outra, e as combis tinham grandes porta-bagagens. E aí? Aí nós prendemos redes dos portas-bagagens de um no outro, a Kombi uma do lado da outra, e os meninos, alguns deitaram ali naquelas redes para dormir, e outros deitaram embaixo das redes, e nós fomos dormir num canto assim da estrada. Que perigo! No meio da mata, E as meninas, tinham algumas meninas, elas dormiram dentro das combis, que a gente queria proteger elas, né? Bem. Muito bem. Quando foi amanhecendo, nós percebemos alguma coisa, fomos acordando, e havia
um monte de bois e vacas em volta da gente, olhando para a gente, que eram criadas ali em algum lugar ali, e aquela boiada ficou em volta das cômodas. Nós acordamos com o barulho das vacas, mugindo. Mu! Como é que é? Mu! Que vaca esquisita. Que vaca esquisita. Pois é, e ali as vacas em volta e tal. Muito bem, dali a um tempo, nós entramos numa estradinha assim do lado da rodovia Transamazônica, que entrava por uns lugares que eram chamadas as agrovilas. Agrovilas. Lá dentro, vilazinhas de casas de madeira, e novamente lá nós cantamos, nós falamos do amor de Jesus, do Jesus que morreu na cruz por nós. Eu fiz um trabalho com você, as crianças gostaram tanto. E aí? Aí nós fizemos aquele trabalho, falamos do amor de Jesus, pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e dali a pouco nós saímos para continuar a nossa viagem. Quando nós estávamos saindo pela estradinha de chão em direção assim à rodovia Transamazônica, uma porção de crianças começaram a correr atrás do carro da gente. Ei, 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 ei. E aí? Aí, sabe o que era? Não sei. Não, estou contando. Conta. Vou contar. Aí as crianças vieram trazendo uma coisa na mão. O que era? Era a sua caixinha. Você dentro da sua caixinha. Eu tinha esquecido você lá dentro da Agrovila. Não acredito! Eu esqueci você, desculpe. A gente saiu com tanta pressa e elas vieram correndo para me trazer você. Desculpa. Não foi por mal, não. Não fica com essa cara triste, não. Não foi por mal. É porque era tudo muito corrido. Mas elas me entregaram e eu fiquei muito feliz. Ficou? Fiquei muito feliz. E aí nós continuamos a nossa viagem. No dia seguinte, nós paramos num lugar que tinha um nome. Se chamava Ebenezer. Era uma comunidade. E aí? Aí, um homem lá, que morava naquela comunidade, ele veio falar conosco. O que ele disse? Ele disse: olha, que bom que vocês vieram aqui para falar de Jesus. Se vocês quiserem, vocês podem comer uma comidinha aqui na minha casa, aqui no meio da floresta. Ah, é? E nós fomos, né? Aí eu fui olhando assim, e tinha muitas árvores grandes, aquelas castanhas do Pará. Eu gosto. Eu sei que você gosta. E aí eu perguntei, eu vi umas araras assim, né? Aí eu falei assim: vocês comem todos os bichos que tem aqui? Ele falou que comia. E aí? Aí eu perguntei: vocês comem as araras? Porque as araras são lindas, né? Eu sei. As araras são lindas. Eu perguntei: vocês comem as araras? E ele falou: nós comemos. Aí eu olhei para ele e falei: você não tem pena? E aí? Aí ele falou: olha, ele falou assim: pena tem, mas nós tira a pena e come ela. Eu não sei se ele estava brincando comigo, assim, fazendo gozação, mas ele disse que tirava a pena da arara e comia. Que coisa, hein? Que coisa. Aí nós entramos na casa dele. Quando nós entramos na casa dele, eu notei que ele estava sozinho em casa. Sozinho. E eu perguntei: vem cá, você veio para cá, para essa agrovila aqui, você recebeu essa terra, e cadê sua família? Aí ele falou assim: todos morreram de malária. Que tristeza. Sempre houve muitas doenças no interior do Brasil. Ele tinha perdido a esposa e os filhos de malária. Mas ele estava feliz, porque nós estávamos lá, ele tinha companhia, e aí ele estava saindo um cheiro gostoso, assim, da panela, uma panela no fogão a lenha, né? Aquele fogão de carvão. E aí, daqui a pouco, ele veio servir os nossos pratos. E ele botou, assim, um ensopado de carne, com batata, assim, no prato de cada um. E eu perguntei: que carne é essa? Aí ele falou: carne de macaco. Macaco! Era carne de macaco. E nós tivemos que comer, nós estávamos com muita fome. E era o que eles comiam lá, era o que eles comiam. Que coisa esquisita. Eu também achei muito esquisito.
Mas aí aconteceu uma outra experiência que eu queria contar para você. Sabe o que aconteceu? Não sei. Nós fomos depois, pegamos os barcos, as combis, botamos em cima dos barcos, e o barco navegou para a gente chegar numa cidade chamada Marabá. Marabá. Só que no meio do caminho a viagem atrasou, o carro quebrou, a barca demorou, porque eram grandes distâncias de barco. E então, nós chegamos nessa cidade de Marabá 2 ou 3 dias atrasado. 2 ou 3 dias atrasado. E aí? Nós tínhamos avisado a igreja que nós íamos, um grupo de 16 pessoas, e nós íamos lá pregar o evangelho naquela igreja, e iríamos, mas marcamos um dia e não conseguimos cumprir. Chegamos 2 ou 3 dias atrasados. Sabe o que aconteceu? Não. Eles prepararam comida para nós, pessoal humilde, prepararam bastante comida para aquele grupo, para nós, né? E nós chegamos 2 dias atrasados, a comida estragou toda. Que tristeza. Tristeza mesmo. A gente estava com muita fome e a comida toda estragada, toda azeda. E eles ficaram zangados com a gente. E aí? Aí nós chegamos naquela igreja, o pessoal nos recebeu assim, meio estranho, porque nós nos atrasamos. Eu ainda me lembro, a igreja era toda pintada de azul por dentro, um azul claro assim, e nas paredes tinha uns vasinhos presos e bastante flor de plástico naqueles vasinhos, um do lado do outro assim, embaixo de cada janela tinha um vasinho de flor de plástico. Não era muito bonito não, né? Não era muito bonito não, mas era o melhor que eles tinham. E aí nós fomos orar ali, oramos aquele dia, aquela noite, e pedimos que eles avisassem as pessoas. A igreja era até grande, era uma igreja boa, grande, e aí nós pedimos, mas estávamos tristes porque eles tinham ficado zangados conosco, e nós ficamos muito tristes, choramos até, mas nós oramos, pedimos a Deus que abençoasse, embora a igreja estivesse zangada conosco. Mas aí aconteceu uma coisa. Por quê? Quando nós avisamos que ia um grupo do Rio ali, que nós iríamos falar do amor de Deus, iríamos cantar, tinha uma boneca que falava, você tinha uma boneca que falava, as pessoas começaram a ir, começaram a chegar. Crica, a igreja ficou lotada, muita gente. E aí? E naquela noite nós sentimos muito a presença de Deus, muito. E nós falamos do amor de Deus, falamos do Jesus que morreu na cruz, falamos desse amor, cantamos, testemunhamos. Crica, queridos, na hora que nós convidamos as pessoas para irem à frente, quem quisesse aceitar Jesus, 84 pessoas levantaram as mãos e foram as lágrimas na frente naquele dia, aceitando Jesus como Salvador. No dia mais difícil da nossa viagem, Deus mostrou o seu maior poder na nossa viagem missionária. Então, ali nós experimentamos o poder de Deus, experimentamos que coisa maravilhosa é trabalhar no reino de Deus, dar a nossa vida para missões, para o ministério, para fazer a vontade de Deus, para ajudar pessoas. E aquela viagem marcou a minha vida, marcou a nossa vida, né? Eu quero convidar vocês, crianças, para abrirem as suas Bíblias aí, no finalzinho do Evangelho de Mateus, nos versículos, no capítulo 28, versículos 18 a 20, lembrar que Jesus falou, olha, vão falar do amor de Deus por aí, vão falar, vão testemunhar, vão fazer discípulos, vão batizar. E isso é um trabalho missionário, não é só o apóstolo Paulo que fez as viagens missionárias lá nos tempos bíblicos, mas os locais para serem alcançados pelo amor de Deus estão aí hoje também, todo dia. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 28, 18 a 29. O texto diz assim, Lê. Vou ler. Lê logo. Vou ler logo. Assim, ó.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a elas para que guardem as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o final dos séculos. E quando Jesus ele estava voltando para o céu, ele disse alguma coisa para os crentes que eu queria dizer para vocês, crianças. Está em Atos 1, versículo 8. Ele disse assim: vocês vão receber poder. Poder. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os locais mais distantes da terra. Então, Jesus disse: olha, vão pregar o Evangelho, vão testemunhar do amor de Deus, falem da cruz de Cristo, e isso será maravilhoso. Vocês terão poder dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para fazer isso. Fazer missões, falar do amor de Deus, marcou e marca a minha vida e pode marcar a sua vida também. Entregue a sua vida a Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite Jesus como seu Salvador. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E foi assim que começou essa minha amizade, que já dura, vamos calcular, 78, 80, 43 anos que a Crica é minha amiguinha e ela me ajuda a falar de Jesus por aí. Que legal! Que legal, né? É. Então feche os olhinhos, vocês aí em casa, fechem os olhinhos também. Vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado pelas experiências que o Senhor tem dado para nós e certamente dado para muitos desses que estamos assistindo. Que sejam abençoados. Que o Senhor desperte, Senhor, vocações, crianças, adolescentes, jovens que digam: Senhor, eu quero ir para onde o Senhor me mandar. Eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma missionária, eu quero falar do amor de Jesus, eu quero aceitar Jesus no meu coração. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Abençoa, Senhor, os aniversariantes, os enfermos, o nosso Brasil. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Pode abrir os olhos. Agora, só recordando a vocês, sábado, dia 23 de outubro, Caminhada de oração. caminhada de oração. Nós vamos sair da rua Chapô Prevô, esquina com a Praia da Freguesia, às 8 horas da manhã. E você está convidado. E depois, no domingo, dia 24 de outubro, às 10h30 da manhã, no templo da nossa igreja, Culto de ação de graças. culto de ação de graças, e nós vamos tirar uma linda fotografia de todos que estiverem lá em frente ao templo que está totalmente restaurado agora. Vai ser muito bom. Esperamos vocês lá. Tchau.